Buenos días nuevamente a todas. Para poder iniciar, Susana Medina, querida, no sé si estás o vas a estar tú, Emily, en vez de ella. Buen día, saludos a todas y Ah, todas. súper, Sí, ¿cómo estás, Susana. Paula? Buenos días. Muchísimas gracias. Entonces, Nubia, por favor, tú nos anuncias cuando empezamos la transmisión y Elizabeth es la que inicia. Regálenme solo un par de minutitos en lo que enlazamos a YouTube. En estos momentos nos encontramos ya transmitiendo. Podemos dar por iniciado el evento. Perfecto, muchas gracias. Ok, bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Es un gusto para mí darles la bienvenida a todas y todes y todos a este webinario, a este espacio de diálogo global y aprendizaje mutuo. Mi nombre es Elizabeth o Eli, soy de Ecuador, pero ahora estoy viviendo en Suecia y trabajando en RFSU como oficial de proyecto. Y bueno, estoy muy contenta de compartir este espacio con organizaciones aliadas y activistas alrededor del mundo. Un par de cositas técnicas antes de empezar. Una es que les pedimos que por favor silencien sus micrófonos durante las presentaciones y también les pedimos que elijan el idioma que prefieren haciendo clic en el mundito de abajo. Si tienen problemas con eso, no duden en escribirnos en el chat. El evento durará aproximadamente 90 minutos entre las 3 presentaciones, las preguntas y el cierre. Y bueno, qué gusto poder moderar esta pequeña bienvenida. Vamos a tomarnos unos minutos para presentar a las organizaciones detrás de este webinario. Somos en total 3. Entonces, primero le paso la posta a mi querida compañera Eva Jacobson, oficial de programas en RFSU. Eva, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Eli. Y es un gusto estar en este espacio con tantas personas excelentes en el tema de aborto. Primero, para quienes no conocen muy bien esta plataforma que se llama Learning for Change, Aprendizaje para el Cambio, es una plataforma construida junto con las socias, con intercambio entre países y regiones. Y es justamente para fortalecer a los integrantes por diseminar conocimiento, inspirar, por compartir nuestras experiencias y logros. Hay 3 clusters distintos con los temas de SOGI, orientación sexual e identidad de género, el tema de ESI y también este cluster que es de aborto. Y en relación a RFSU como organización, es una organización que ha trabajado ya hace casi 90 años. El próximo año vamos a cumplir 90. Hemos siempre trabajado con los temas de direitos de saúde sexual e reprodutiva, primeiro na Suécia e depois em cooperação com parceiras da América Latina e o Caribe, África, Ásia e Europa. As duas co-organizadoras do evento são muito valiosas para a RFSU de aborto legal e seguro. Na América Latina e o Caribe, nós colaboramos com o Fórum Feminista e a Rede de Católicas desde 2014, avançando na agenda do aborto legal e seguro. As CDDs de diversos países da região têm sido muito importantes na construção
da iniciativa com sua experiência, conhecimento e coragem. E estamos muito orgulhosos em poder colaborar nesta iniciativa. Muito obrigado. Agora vamos ouvir a Susana Medina, da Foz Feminista de Aproximação Intersetorial. Susana, estamos ouvindo. Saudações a todas, todos. É um prazer estar aqui neste webinar com organizações de tanto prestígio na luta e no compromisso para poder facilitar o acesso ao aborto legal e seguro para as mulheres na região. É um evento extraordinário poder contar com cada um de vocês e ter esse espaço para conversar sobre a experiência das católicas pelo direito de decidir nesse tema de despenalização ou descriminalização do aborto. Definitivamente, a organização CDD tem sido parceiras estratégicas nesse trabalho e a partir do espaço da iniciativa regional que nós coordenamos em conjunto com muitas de vocês a partir da Foz Feminista e da RFSU, é um momento extraordinário poder hoje ter este tempo para fazer um balanço, para reflexionar e para uma troca de aprendizagem. O espaço da iniciativa regional é indubitavelmente um espaço de colaboração, de solidariedade para a mudança e também um espaço de ação. Nós definitivamente achamos que o que nós construímos na iniciativa regional, como foi dito muito bem há muitos anos, a partir de 2014, é uma parte importante também das conquistas que o movimento feminista tem tido nos 3 países que vamos comentar hoje, Argentina, México e Colômbia. Finalmente, a partir do nosso espaço, nós achamos que este será o primeiro de muitos webinars que nós estamos propondo e sugerindo a partir da iniciativa regional. E quero falar que para a Foz Feminista é essencial que essas trocas possam servir para aprender, para acolher e também para continuar pensando de maneira coletiva nas estratégias de advocacy que possam nos permitir progredir no aborto legal e seguro de outros países da região. É um prazer estar aqui e adoro poder ouvi-las. Obrigada, Susana. É ótimo ter você conosco e obrigado por essas lindas palavras. Obrigada. Vamos ouvir Gisele da Mata, co-coordenadora da Rede Latino-Americana e do Caribe das Católicas pelo Direito de Decidir. Giselda, estamos ouvindo. Muito obrigada, caras colegas, irmãs e amigas que estamos aqui conectadas e as que irão se conectando. Obrigado por fazer essa jornada em conjunto. Eu sou a Griselda Mata. Eu quero dizer que na Rede Latino-Americana e do Caribe das Católicas pelo Direito de Decidir, damos a todas, todas e todos as cordiais boas-vindas, com sororidade a esse webinar que foi preparado com muita alegria, mas também com grandes desafios e esperança que nós temos, e é claro, falar sobre a descriminalização do aborto a partir da experiência das católicas para o direito de decidir, as nossas colegas católicas da Argentina, da Colômbia e do México, e a rede justamente com esse objetivo de defender historicamente o direito de decidir, a liberdade de consciência e reconhecer na rede as diferenças, a pluralidade religiosa, a diversidade ou as diversidades. Realmente nós também nos sentimos muito contentes em poder fazer esse webinar. Para nós é muito importante poder tornar evidente a experiência, os avanços, os desafios. São grandes desafios que tivemos na luta pela despenalização do aborto na América Latina e o Caribe, e principalmente esse longo caminho do diálogo social e político, a articulação, a constante luta pela promoção e defesa dos nossos corpos, do nosso direito de decidir com liberdade de consciência. Estamos aqui representadas na rede mulheres de fé, também mulheres feministas, é claro, diversas e dissidentes dos 10 países da rede, mais uma vez reivindicando o direito ao aborto livre, legal e seguro. Finalmente, eu quero agradecer, em nome da rede, todo o apoio
das organizações como RFSU e Foz Feminista. Sem dúvida, sabemos que nesse longo caminho da construção do diálogo e da incidência muito estratégico, muito importante delas. E agradecemos as que se conectaram e só resta dizer que vamos continuar com o webinar, estamos aqui participando. Obrigado. Gracias, Gris. Qué poderosas tus palabras. Gracias por compartir. Y bueno, sí, muchas gracias, queridas compañeras. Palavras poderosas. Sim, Eva, Suzana e Azenda, vamos finalizar essa primeira parte e passo a palavra para Paula Ascensora, coordenadora da rede, que vai moderar o espaço das 3 apresentações seguintes. E aproveito para agradecer a todas as pessoas envolvidas pelo trabalho, pela coordenação para conseguir visitar esse evento. Como a Gris indicou, é um esforço cheio de felicidade, com muitos desafios. Muito obrigada por fazer isso possível. Obrigada, Paula e todas. Foi um grande prazer participar nesse espaço. Paula, passo a palavra para você. Muito obrigada, Elizabeth. Bom dia a todos. Vamos começar com a segunda parte do webinar, onde precisamente vamos compartilhar as experiências das católicas pelo direito a decidir na Argentina com o México. Sou Paula, coordenadora com a Griselda da Rede Latino-Americana e Caribenha de Católicas pelo direito a decidir. Eu sou da Bolívia e é um grande prazer ter chegado aqui e começar essa segunda parte. Para isso, eu gostaria de começar com Católicas pelo direito a decidir a Argentina e apresentar a nossa palestrante, a Mônica Benini, coordenadora da área de lobbying de Católicas pelo direito a decidir a Argentina. Uma rápida leitura da biografia da Mônica. Ela articulou a campanha nacional pelo aborto legal, seguro e sem custo na Argentina. Ela é advogada e conduziu grande parte das atividades dela em Salta, uma província muito conservadora do norte do país. Desde lá, ela já acompanhou vários dos litígios que fizeram jurisprudência sobre direitos sexuais e reprodutivos. Atualmente, Mônica integra a guarda de advogadas feministas de católicas pelo direito a decidir da Argentina e coordena a área de lobbying, onde ela faz uma linha de articulação com referências dos povos originários. Mônica, você tem 15 minutos para a sua apresentação. Damos as boas-vindas a você, agradecemos também você pela sua participação e deixamos você com essa primeira experiência da Argentina. Muito obrigada. Obrigada a todas que estão aqui conosco. Agradeço as pessoas organizadoras, porque você organiza uma coisa assim com pessoas, com muito esforço, com capacidade e com tempo. Eu me orgulho também de estar aqui e também agradeço a CBD Argentina, que está me conferindo, que está me otorgando essa oportunidade de entre tantas companheiras que poderemos conversar e trocar experiências, dividir parte da experiência argentina. Eu não gostaria de usar muito tempo, mas eu queria, sim, explicar a vocês o que eu gostaria de dizer nesse tempo. E é tempo curto, porque a nossa experiência tem muitos anos. A nossa experiência vem desde o começo da democracia na Argentina, após uma grande ditadura na década de 80, comunidades feministas que pegaram os temas desde a comissão do aborto, desde outras organizações que posteriormente, através dos encontros nacionais de mulheres que na Argentina estão sendo renomeados como encontros plurinacionais de mulheres de diversidade.
Desde esse lugar, há muito tempo atrás, as católicas pelo direito a decidir da Argentina, lideradas pela nossa colega Marta Araniz, que é referencial e mentora desse movimento na Argentina, nos convidou, lá em maio de 2005, para criar uma campanha. Isso é, as católicas convidaram mais de 70 ativistas do país, que fazíamos parte de 12 províncias argentinas. A Argentina tem 24 províncias, e a gente se reuniu lá, em Córdoba, todas as católicas, e naqueles dias, em uns dias de trabalho, nós contemplamos as primeiras estratégias, que era ter uma temática, a temática da nossa campanha, e fazer o lançamento da campanha. A partir daí, as estratégias desenvolvidas são incontáveis, em muitos termos. Por isso que é um pouquinho complicado para a Argentina relatar toda aquela experiência. E nesses momentos, porque nós já recebemos vários convites para dividir a experiência argentina, e a gente sempre fala que não dá tempo suficiente para contar. E a gente fica pensando, o que vamos poder contar? Quando começou a campanha, lá em 2005, a gente saiu de lá, nos espalhando para os nossos territórios com uma temática. Essa temática é educação sexual para decidir, anticoncepcionais para não abortar e aborto legal para não morrer. Esse é o nome da campanha. A campanha é a campanha nacional pelo direito ao aborto legal, seguro e sem custo. E a gente falou, vamos usar um dia da agenda feminista, que é maio 28, o Dia da Ação Global pela Saúde das Mulheres. Vamos usar esse dia para lançar a nossa campanha, todas nós juntas, no mesmo dia, ao mesmo tempo. As primeiras grandes estratégias, isso aqui que é hoje um movimento. E, assim, eu gostaria de aproveitar a ocasião para salientar uns assuntos. No princípio, nós sempre falamos sobre o direito ao aborto. E quando nós nos aproximamos mais de atingir a consolidação do direito ao aborto no nosso país, nós subiríamos um direito. A gente não queria apenas o aborto sair do Código Penal como crime, mas incidimos e criamos estratégias para o aborto, para que o aborto fosse garantido no nosso país. E isso é o que nós chamamos de legalização. Nós saímos para explicar na nossa incidência, nas mídias e em diferentes lugares, nós começamos a explicar a diferença entre despenalizar e legalizar, a diferença que tem para a gente. Uma questão era remover do Código Penal como crime, e para isso nós fizemos muito. Em 2012, nós tivemos a decisão FAL, a sigla, o nome da pessoa que requeriu o aborto por causa de estupro. Nós já tínhamos essas causas do nosso Código Penal como permitidas desde 1921, mas faltava colocar na prática, porque tinha também muitos obstáculos e, fundamentalmente, a justiça. Por isso, essa decisão foi muito importante para o nosso país. Imediatamente, uma das estratégias que nós discutimos e levamos à frente era que, inicialmente, o pessoal falava essas causas de estupro, risco de vida,
são causais pelos quais na Argentina está permitida a interrupção da gravidez sem termos, e nesse caso é um aborto não punível. E nós, a partir daí, saímos e falamos, não punível não, é um aborto legal, porque nós sempre quisemos instalar a legalização do aborto. O que isso significa? Os jornalistas começaram a perguntar para a gente, mas por que vocês estão falando de despenalização e legalização? Qual é a diferença? O pessoal começou a perguntar para a gente o que isso significa. Nas mídias a gente começou a contar, né? Uma coisa é tirar do Código Penal como crime, uma outra coisa é garantir efetivamente o acesso à interrupção da gravidez. Nós vamos... Interruption of pregnancy. Voluntária. Voluntary interruption of Entonces me confundí un poco. No sé si podemos hablar eso. ¿Estoy bien ahí? Ah, bien, ahí dejé de escuchar a las traductoras. Bueno, entonces, y la legalización, como les decía, es garantizar esa práctica en el sistema médico de salud y los subsistemas, tanto público como privado, aclarando que nosotros en nuestro país tenemos un sistema público de salud que es gratuito, pero nosotras pedíamos que el aborto legal, seguro y gratuito sea gratuito, además en todos los sistemas y subsistemas, y que esté dentro del plan médico obligatorio de nuestro país. Esto es, que es gratuito, como efectivamente lo hemos logrado, tanto en el sistema de salud público como en el sistema de salud privado, las obras sociales, los sistemas de salud de las universidades y otros que también existen, ¿no?, de sindicatos y demás, de gremios. Y otra tarea importantísima. Nosotras considerábamos desde un inicio que era muy importante trabajar la despenalización social. Para trabajar la despenalización social, ahí sí decíamos, ¿no? Porque era como, ¿por qué despenalización social? No está escrito en piedra lo que le sucede a nuestra sociedad y a nuestras culturas. Sin embargo, el estigma está, sin embargo, el miedo está, la acusación, el dedo acusador de los demás está. Por eso le llamábamos la despenalización social. ¿Cómo lograr que mucha más gente cambie esa mirada dentro de nuestra sociedad y nos acompañe a llegar a hacer transformaciones que son legislativas? Como lo íbamos a lograr? De todas... fazer transições. Como é que a gente ia fazer isso em todas as formas possíveis? E não são as minhas palavras, são palavras da Marta Azanis, que está dizendo: nada parece pouquinho e nada parece impossível. Assim, uma das estratégias, e nós usamos todas, a arte, a comunicação, nos encontrarmos com as organizações de direitos humanos, nosso lençol. Muy importante, es un símbolo, el pañuelo, This is a symbol es un símbolo de derechos humanos of en nuestro human país, rights. que venía desde This las madres y handkerchief las abuelas de Plaza de Mayo. Por supuesto, Das avós da Praça de Maio. Esse lençol, talvez vocês sabem disso ou não, mas esse lençol, as organizações usam, mas só podem usar as mães e as avós da Praça de Maio, lençol branco. Por isso que a gente mudou de cor para verde. E foram as católicas com direito a decidir, as primeiras que fizeram e distribuíram. Nós distribuímos esse lençol
sem custo, perguntando até que já perto de 2019 a gente começou a ver esse lençol na rua, todo mundo tinha na mão ou na mochila. Mas desde as estratégias mais importantes, por exemplo, a criação de redes, as estratégias mais importantes, visando setores que vão poder levar isso em forma corriqueira no trabalho para o povo, para as pessoas que mais precisam. Uma das mais importantes, a criação lá em 2015 da rede das profissionais de profissionais da saúde, o direito a decidir. Esse que o nome, profissionais da saúde que possuem argumentos, né, que têm a capacitação, que sabem como fazer, que podem debater, que podem conversar entre eles, que se conhecem e são conhecidos pelos ativistas. E lá é onde tem, como a gente chama de profissionais de saúde amigáveis, amorosos, gente amável, que vai acompanhar essa pessoa para fazer a prática com garantia de saúde, com qualidade de saúde grega e também com amor, com muito amor. E, finalmente, as socorristas, porque quando os socorristas, as feministas que abortam e as outras organizações que fazem o acompanhamento das pessoas com capacidade de gestação, como acompanham as mulheres para levar à frente a prática fora do sistema. Porque o sistema estava proibido, as redes de docentes, porque a gente tem que falar em aborto na escola, porque também é necessário falar em aborto com direito. As pessoas temos autonomia, é necessário que existam os princípios de transparência, de confidencialidade, isso tudo devemos aprender dentro do sistema de educação também. E também nós incidimos na existência de materiais que o Estado propõe os professores para trabalhar no direito ao aborto dentro da educação sexual integrada. Mira este es el que me queda gordo. Se forman los profesionales médicos, allí donde se forman los profesionales de todas las ramas del conocimiento, fundamentalmente siempre insistimos en la gente... De todas as áreas do conhecimento e, essencialmente, nós sempre insistimos nas pessoas que estão nas ciências sociais, direito, medicina, psicologia, e, neste momento, tem 42 universidades no nosso país que estão desenvolvendo todos os anos uma aula, uma oficina sobre aborto, onde os estudantes, onde os alunos, as alunas podem se cadastrar livremente. Vocês, como sabem, tem sido um grande trabalho de advocacy, porque é necessário ter resoluções e definições às universidades. O grande tema, para concluir, porque eu já passei do meu tempo alguns minutos, o grande tema para concluir a comunicação. Como é essa comunicação? Em primeiro lugar, eu quero contar e quero esclarecer que ela tem sido uma comunicação mantida por muitos anos durante a pandemia, uma comunicação mantida por ativistas. Não teve grupos muito especializados nesses temas, mas pessoas que dedicam toda a sua capacidade, que pensam todos os dias na campanha. Eu sempre falo, eu não sei se todas, assim, absolutamente, mas muitas tinham 24 horas à sua mente, além de trabalhar, além de cuidar da sua família, além de tudo que nós temos que fazer, a sua cabeça estava em comunicar. Como fazer isso? Como
projetar, como fazer a letra, a cor, o olhar, somente essas colegas, e esse é o meu ponto, somente essas colegas que ativavam comunicação, elas decidem sozinhas? Não, elas decidiam com outro grupo, que é a articulação da campanha. Eu tive a honra de participar da articulação pela minha província, pela minha região por anos, e essencialmente pelo tempo que conseguimos a descriminalização do aborto na Argentina, onde nós não sabemos de comunicação. Eu sou advogada, não sei sobre comunicação. O que eu sei, sim, é o que acontece no meu território. Eu conheço muito do que acontece no meu território. E é isso que eu tenho que entregar, que eu tenho que levar para as comunicadoras. Elas precisam entender isso e se manter atentas. Esse tem sido um trabalho enorme, um trabalho das comunicadoras, das designers, das fotógrafas, de comunicação colaborativa. Então, já, para encerrar, eu tô fechando com isso. Por que nós queremos contar a partir desse ponto? Porque muitas vezes nós vemos que falam, bom, nós nunca vamos conseguir colocar milhões de pessoas mobilizadas na rua, como fizeram na Argentina. Esse trabalho de colocar milhões de pessoas na rua é algo que nos surpreendeu até a nós mesmas, minhas queridas, até a nós mesmas. Mas antes, por muito tempo, nós tínhamos trabalhado com universidades, com centros de ensino secundário, com as organizações de direitos humanos nos bairros, nas fazendas. Temos que perder esses preconceitos de falar. O primeiro que nós temos que perder é esse preconceito de falar do aborto, tirar esse estigma de falar em aborto com todas, com todos, com todas, e todas juntas, sempre. Nós não somos todas amigas na Argentina, mas todas nós temos o mesmo objetivo. Foi isso que montou um movimento. Muito obrigada por me dar esse tempo e muito obrigada por prestar atenção às minhas palavras. Obrigado. Muito obrigada a você, cara Mônica, por compartilhar a sua experiência dessa forma. O que nós queremos propor no webinar é justamente que essas 3 experiências possam ser apresentadas e depois nós teremos um espaço de diálogo com as palestrantes, com as apresentadoras. Também vamos poder fazer comentários oralmente, com o microfone, erguendo a mão, ou também podemos compartilhar perguntas e comentários no chat. Mais uma vez, muito obrigada, querida Mônica. E agora vamos passar para compartilhar essa experiência a partir da Católicas pelo Direito de Decidir da Colômbia. E para isso nós temos aqui nossa querida colega e amiga Sandra Mazo. Eu quero apresentá-la com uma breve descrição. Sandra Mazo é mestre em Estudos Políticos e Relações Internacionais, licenciada, bacharel em Espanhol e Literatura, com estudos de gênero, direitos humanos e dimensões participativas, e diretora da Católicas pelo Direito de Decidir na Colômbia, que é uma organização que faz parte da nossa rede latino-americana e do Caribe das Católicas. Também é parte da Causa Justa, que é a iniciativa que, através de um processo, a Corte, uma ação jurídica, a Corte Institucional, conseguiram a descriminalização do crime de aborto até a semana 24 naquele país. Minha querida Sandrinha, bem-vinda, e quero lembrar que temos 15 minutos para compartilhar a experiência da Colômbia. Bem-vinda, obrigada. Paula, consegue me ouvir bem? Perfeito. Bom, então, eu estou muito empolgada, tenho ouvido a Mônica. Sempre que eu escuto a Mônica, eu fico feliz, eu fico entusiasmada pelo processo da Argentina, me faz vibrar, e eu fico nervosa, mesmo nesse cenário entre parceiras e amigas, eu fico com mais receio.
de conversar e contar a minha experiência, mas eu acho que é algo maravilhoso poder estar nesse espaço graças a RFSU, a Foz Feminista, as minhas irmãs, amigas e cúmplices da rede latino-americana, das pessoas que estão nessa conversa. Obrigado por permitir esse espaço para o nosso encontro. E eu quero contar agora que eu tenho muitas emoções na Colômbia. Nós estamos vivenciando muitas coisas ao mesmo tempo que nos fazem vibrar, que nos fazem ter medo. Nós estamos há poucos dias das nossas eleições presidenciais, onde estamos arriscando muitas coisas do nosso futuro também. Então, temos muitas emoções dentro dessa experiência. E, bom, eu espero, Paula, conseguir descrever tudo isso em 15 minutos. Me diga quando acabarem os 15 minutos e eu vou tentar encerrar rapidamente, por favor. Bom, em primeiro lugar, Católicas pelo Direito de Decidir da Colômbia é uma rede latino-americana. Nós somos, porque fomos construídas a partir da coletividade, para nós, a força e o poder que nós temos fazendo parte de uma malha, de uma rede como essa rede da América Latina e o Caribe, é o que nos permitiu viver e ter esse motivo para crescer como organização. Por isso, ouvir a Mônica e as experiências de cada uma das nossas irmãs da América Latina que vão avançando nessa jornada pelo direito de decidir, nos dão coragem e ânimo para poder dar um sentido ao que nós somos. E por isso, para mim, é muito importante, primeiro, poder descrever essa experiência do que nós somos como coletivo na América Latina, que nos dá identidade e força. Nós sabemos que podemos ser poucas no país, mas saber que nós fazemos parte de uma rede de outros países que vai avançando é realmente um fôlego e uma grande força que tem nos permitido crescer. Na Colômbia, Católicas está há 22 anos e a essência do nosso processo esteve baseada nas nossas parcerias e articulações. E isso tem sido particularmente importante e eu quero frisá-lo na conversa. Diferente de muitos outros países da América Latina, nós na Colômbia tivemos, durante esses anos de luta, abrindo caminhos nos direitos sexuais e reprodutivos, e principalmente na agenda da descriminalização do aborto, nós tivemos que abrir isso em meio à guerra, à violência e um contexto de conflito, onde a defesa dos direitos humanos nos estigmatiza e onde estamos passando por um conflito histórico de longa data, e enquanto na América Latina, de uma forma ou outra, alguns conflitos foram resolvidos no aspecto sociopolítico e militar, aqui na Colômbia tem se mantido. E então tivemos uma luta em meio a um conflito armado, social, político muito forte, uma direita política ou direitas que não têm gerado oportunidade para, a partir da defesa dos direitos humanos com dignidade e com resistência dos povos, ter um espaço para se desenvolver. Então, em meio ao estigma, em meio à violência, de ter muitos mortos, muitas ameaças, muitos deslocamentos, um conflito colombiano que fere, que dói. E lutar em meio a isso faz com que o foco nos direitos sexuais e reprodutivos tenha uma perspectiva social, tenha uma ótica integral do que é defender o nosso corpo como um primeiro território de paz, sagrado e legítimo das lutas políticas que estamos lidando. Então, por isso, para nós, nas Católicas da Colômbia, tem sido essencial não trabalhar jamais sós, sempre em parceria, em aliança, sempre no meio das contradições e dos próprios conflitos, apostando por coisas maiores do que nós mesmas. E é por isso que nós testemunhamos processos de alianças lindos quanto ao que é avançar nos direitos sexuais e reprodutivos da Colômbia. Nós testemunhamos também a primeira sentença
C35, que descriminalizou o aborto por 3 causais. Nós nos unimos, nós acreditamos numa possibilidade nova, depois de passar por um movimento de mulheres, sempre através do Congresso, quando chegou a Mônica para propor uma nova aposta, um novo olhar. Católicas pelo Direito de Decidir acreditou nessa aposta e nós arriscamos tudo com ela. E somos o resultado de uma luta que fizemos com ela também e que nos reuniu em torno de pensar que era possível fazer isso na via constitucional, no caminho constitucional. Para nós, isso são comemorações constantes. Eu quero dizer, nessa sentença C355, que foi trabalhada em parceria com muitas organizações também, que católicas, colocou a conversa num lugar que achamos sempre muito importante, porque o argumento estava quase sempre focado nos direitos humanos, na igualdade de gênero, na saúde pública, e as católicas nós sempre falávamos, temos que colocar essa conversa num tema de justiça social. Se não falarmos das desigualdades profundas que nos colocam na brecha do que está acontecendo nas mulheres reais, as de carne e osso, que estão enfrentando essas desigualdades no país, vai ser muito difícil que a sociedade possa se conectar com essa conversa. Então, acho que a nossa contribuição, nosso aporte é colocar a necessidade de pensar na justiça social e nas desigualdades que vão nos afetar de forma diferente. É das mulheres, sim, mas não das mulheres em geral, assim, amorficamente, mas das mulheres pobres, rurais, as que têm menos acesso às condições socioeconômicas e as que enfrentam as situações de violência no tema de acesso a direitos sexuais e reprodutivos. Para nós, foi a nossa grande contribuição. E sempre nos aliamos, a Católica sempre esteve aliada às causas mais profundas sociais e por isso nós achamos que podemos comemorar, porque nós fazemos isso coletivamente, não é para brilhar ou para ter um protagonismo ou para ser o foco do debate, mas nós somos trabalhadoras dessa causa e de muitas causas que são coletivas. E por isso, eu acho que nós começamos com um princípio e um critério para nos aliarmos na luta e na descriminalização do aborto. E é o critério de nos colocarmos a partir da perspectiva social e do movimento social. As católicas fazemos parte do movimento social, nós somos parte do movimento feminista, da resistência e da rebeldia de um povo que não quer o status quo e que se resiste a aceitar a violência como a única alternativa. E é lá que nós nos colocamos. Muitas pessoas não gostam de nós, muitas pessoas nessa rebeldia não nos recebem. Quando eu falo que não gostam de nós, eu estou falando do poder do Estado, do poder da igreja, que não gostam do espaço da onde as católicas falam, porque a pergunta que sempre fazem para nós é como que as católicas podem ser feministas. Muitas feministas podem até nos dizer como é que umas feministas podem ser católicas. E nós desarranjamos tudo, às vezes não estamos nem aqui nem lá e não nos querem nem aqui nem lá, justamente porque nós desarranjamos, nós mexemos com poderes e estruturas que estão na sua zona de conforto. E é lá que nós nos colocamos, é aí que nós contribuímos e é a partir dali que nós existimos. Tudo isso que para nós tem sido a aposta de vida, o direito de vida, que é o direito de decidir das mulheres. É assim que chegamos na Causa Justa. Causa Justa também nos ofereceu a possibilidade de nos aliarmos. Sempre na Colômbia estivemos em iniciativas que nos colocam, os que estamos nesse tipo de caminho sempre, e
nos colocamos numa iniciativa que achamos interessante, que nos reúne e que articula diversas organizações num sonho, que era um sonho comum. Não era de umas nem de outras, era um sonho comum. Uma luta de muitas organizações, historicamente, que lutamos pela descriminalização do aborto. E Causa Justa nos oferece uma iniciativa que nos reúne. Se não estivéssemos juntas, eu acho que não teria tido esse sucesso, porque é isso que dá sentido, dá valor ao processo. Muitas organizações acreditamos nessa aposta. Nós estamos há 16 anos trabalhando com essas 3 causais, muitas barreiras de acesso para as mulheres, muita desigualdade, muitos empecilhos para garantir esses 3 motivos, essas 3 causais, e achamos que está na hora de dar um passo à frente. Por isso que católicas, quando nos convidaram a fazer parte da Causa Justa, nós nem hesitamos. Nós falamos, vamos lá, vamos sim, e está na hora de pensar em eliminar o crime de aborto do nosso Código Criminal. Esse é o grande objetivo que temos na Colômbia. O fato desse item estar no Código, nós temos que tirá-lo daí e pensar no aborto na sua dimensão justa, como aspecto de saúde, como aspecto que nos coloca uma discussão e um debate social. É um aspecto jurídico, é claro, porque tem um arcabouço, um enquadramento legal, mas também é um espaço de legitimidade da conversa. E nós achamos que Causa Justa nos reúne em torno de pensar nesse marco de legitimidade de conversa e olhar para estratégias comuns a partir de diferentes linguagens também e pensar como íamos conseguir isso a partir de uma institucionalidade de direita estabelecida, é uma situação política e social complexa no país, e percebemos que a oportunidade perfeita nunca vai existir para essas iniciativas, nós temos que criar essas oportunidades. E foi isso que nós fizemos na Causa Justa, unir expertise e esforços, e construímos 90 argumentos que deram um esforço para pensar nessas estratégias que nós desenvolvemos a partir da Causa Justa, e uma dessas estratégias foi apresentar o processo, a ação de justiça à corte, e depois de nos preparar alguns anos e meses antes, essa preparação, Paulo, não sei como eu estou de tempo. Você tem mais 5 minutos. Perfeito. Então, nesses 5 minutos eu gostaria de comunicar e lembrar dessa preparação, porque é isso que nos permitiu construir um argumento forte. Nós sabíamos que tínhamos uma sentença com 3 causais, com 3 motivos, e não ia ser fácil colocar novos argumentos que pudessem gerar um novo falho, uma nova sentença para movimentar essa situação. Então, Causa Justa, a partir dos 90 argumentos apresentados e da criação dessa ação, nos permitiu sermos consistentes na argumentação para demonstrar para o Estado colombiano, na Corte Institucional e na conversa que nós propusemos, mostrar que ainda tinha uma pendência, tinha uma dívida ainda pendente do Estado colombiano nesse tema do aborto. E é por isso que nós colocamos 6 argumentos. Desses 90 que nós colocamos no livro, nós priorizamos 6 argumentos bem fortes que foram a base, o alicerce dessa ação judicial, desse processo. E felizes porque desses 90 argumentos, 4 foram levados em conta pela Corte Institucional para dizer que não tinha judicada, coisa julgada, que podia ser aberto o debate em torno ao aborto, e esses 4 abriram a conversa. Eu quero salientar os 4 argumentos, todos muito lindos, mas eu quero frisar a cota da católicas nesses argumentos, que foi o argumento da liberdade de consciência. Hoje nós podemos falar, e eu vou mostrar aqui porque eu estou muito empolgada. Esta é a sentença que nos deram na semana passada. É a sentença 055 de 2022. E um dos pontos, o itens é da liberdade de consciência, que para nós é como nosso filhinho, porque o que isso nos deu foi a razão às mulheres.
para mostrar que quando uma mulher aborta, faz isso com base na sua liberdade de consciência, ou seja, no seu direito legítimo de decidir, que não é nem o Estado, nem o legislador, nem o médico, nem ninguém que pode falar para uma mulher abortar ou não. E esse espaço, esse prazo da Corte Institucional de 24 semanas, que não era o que nós estávamos pedindo, Causa Justa estava pedindo a eliminação do crime, nós não estávamos colocando nenhum prazo para interromper a gravidez. Esse prazo de 24 semanas nos deu uma margem de liberdade, porque as mulheres podem abortar sem falar por quê, simplesmente com base na sua liberdade de escolha. Eu acho que é algo revolucionário, é algo muito potente no aspecto da luta histórica do movimento feminista no mundo, porque, além disso, isso que nós conseguimos pode ser um precedente de argumentação para demonstrar que o direito de decidir é muito forte, muito poderoso no momento de abrir a normativa que possa nos dar essa autogestão, essa agency, ou agência, que é importante para nós, na Católicas, a agência moral, a determinação moral para tomar as nossas decisões. E eu comemoro que esses cargos tenham sido considerados e um argumento da Corte Institucional da Justiça Social. A Corte Constitucional levou em conta que as mulheres mais pobres, a de mais vulnerabilidade, as mulheres em migração irregular, essas mulheres são as principais vítimas das barreiras para ter acesso ao aborto em condições dignas e de qualidade. Vejam que tem aqui argumentos bem fortes, bem potentes, que a Corte levou em conta, foram muito valiosos, e as 5 organizações que dedicamos alma e coração a esse processo, e principalmente começando a convocação e iam chegando mais organizações a fazer parte dessa iniciativa, também nos ajudou como colombianas a confirmar que nós podemos, que em meio à adversidade que vivemos no nosso país, nós podemos conseguir coisas poderosas. Eu sempre falo que nós juntas somos muito poderosas quando deixamos as diferenças de lado e somos capazes de nos unirmos numa causa justa, numa causa que nos reúne, somos bem fortes, muito poderosas. E acho que já para encerrar, essa conquista da causa justa foi também possível para instalar uma conversa nesse país em outros termos. Isso possibilitou falar do aborto como questão de direitos humanos, de justiça, como um assunto que está nos convidando a falar pelo que a Mônica falou. Como vamos despenalizar socialmente o aborto, e especialmente como vamos despenalizar e desestigmatizar as consciências. Esse assunto é importante na consciência das pessoas, porque talvez o aborto é legal, talvez é permitido, mas tem consciências penalizadas, então tem pessoas que acham que o aborto é ruim, é mau, né? E é o trabalho que nós estamos fazendo, inspiradas pelo que nós precisamos reconhecer. Acho que o cenário não foi a cena política que nos impulsionou a tomar essa decisão, mas o cenário foi colocado pela América Latina. A cena foi colocada pela maré verde. A cena para a gente se movimentar na demanda colombiana foi ter esse arcabouço do movimento feminista na Argentina, no México, porque tudo que está acontecendo. Essa potência, a onda verde também gerou espaço social e político para que a nossa causa justa tivesse ímpeto. Eu sou grande defensora e eu adoro reconhecer que a força
que o movimento feminista das mulheres na América Latina tem permitido ter tanta força nos nossos países para abrir um caminho. Eu agradeço a Argentina pela inspiração do lençol verde, que também criou um símbolo de confiança. Quando você vê em qualquer lugar uma mulher que você não conhece como um lençol verde, tem cumplicidade, tem amor, tem carinho, tem generosidade. Acho que por isso que nós somos um movimento forte. E na Colômbia nós estamos tentando construir um movimento. Acho que nós estamos dando os passos para nos tornarmos um movimento grande. Não é fácil pelo contexto, mas eu sinto que essa conquista que nós tivemos através dessa sentença está nos otorgando o espaço para que o diálogo chegue em todos os territórios do país e que cada vez sejam mais as mulheres motivadas nesse andar, porque nós caminhamos a palavra, como ensinou Jesus, é um caminho interminável e nós precisamos chegar em todos os cantos da Colômbia e do mundo para comprovar que é possível pensar no assunto do aborto não apenas desde a norma, mas desde a legitimidade do direito a decidir das mulheres. Forte abraço, eu acho que essa conversa é muito inspiradora. Eu espero daqui a 15 dias celebrar um novo governo na Colômbia e não chorar pelo que poderia acontecer. Então, mando um forte abraço, obrigada pela conversa. Obrigada, querida Sandra. São as formas mais lindas de compartilhar as experiências, desde a causa justa, desde a campanha, o movimento na Argentina, e nós já estamos vendo os comentários no chat. Eu gostaria de pedir agora para abrir a terceira experiência do México e depois vamos abrir as participações. Para isso, é um meu prazer, a honra e o privilégio de apresentar a nossa colega das Católicas pelo Direito a Decidir no México, Aide Garcia Fernandes. Deixa eu falar sobre o trabalho dela. Ela estudou trabalho social na Universidade Nacional Autônoma do México. Ela é feminista e defensora dos direitos das mulheres. Ela já foi integrante de delegações oficiais nos processos de organizações multilaterais da ONU e destaca sua contribuição para o debate da reforma que permite a interrupção legal da gravidez na Cidade de México e outras entidades federativas, bem como sua participação em impulsionar a reforma constitucional em matéria de direitos humanos em 2011 e a reforma constitucional ao artigo 40 da Constituição de 2012, que reconhece a laicidade da República Mexicana. Fez parte do grupo redator da Constituição da Cidade de México, coordenadora regional da nossa rede latino-americana e do Caribe das Católicas pelo Direito a Decidir. Ela é facilitadora de oficinas de fundamentalismo religioso na América Latina e Caribe, conselheira cidadã da Comissão de Direitos Humanos das Mulheres do México, atual presidenta do Conselho Consultivo do Instituto Nacional das Mulheres e co-diretora das Católicas pelo Direito a Decidir México. Já é colaboradora há mais de 21 anos. Prezada Aide, é um grande prazer ter você aqui. Muchas gracias. También comparto el gusto y la alegría de estar. Obrigada. Compartilho o prazer e a alegria em estar nesse espaço que permite falar sobre o trabalho feito pelas católicas pelo direito a decidir ao longo desta longa história do nosso movimento para reconhecer a autoridade moral, a liberdade de consciência. Eu acho que é uma honra enorme para mim. E também gostaria de agradecer a Rede Latino-Americana das Católicas pelo Direito a Decidir. Quero agradecer a Força Feminista, RFCU, por esse espaço,
isso, porque, como a Sandra falou, nós não fazemos esse trabalho sozinhas, nós fazemos isso em articulação com as nossas aliadas estratégicas na região, porque nós definitivamente acreditamos que esse trabalho deve se acompanhar sempre das pessoas que compartilham essa causa com a gente. Desde o México, nós vamos compartilhar com vocês a experiência de trabalho e as contribuições feitas para a despenalização do aborto. E nós preparamos essa apresentação para vocês. Quero dizer para vocês que esse ano do México é nosso 28º aniversário de existência. E Católicas surgiu precisamente como parte do movimento zapatista do México. Nós acreditamos que esse arcabouço pela justiça social outorga a gente uma origem muito importante. E são duas marcas. Uma que estava até na moda o movimento zapatista no México, e também como naquele momento também chegou no nosso país um governo deslegitimado politicamente que está procurando precisamente aquela legitimação para dar benefícios à Igreja Católica. Então, de um lado, nós pensamos que é importante analisar o contexto do surgimento das católicas para decidir no México, e também trazemos a proposta de um movimento de pessoas católicas e feministas comprometidas pela defesa dos direitos humanos e particularmente com tudo aquilo que tem a ver com o exercício da sexualidade e da reprodução humana. E para o desafio nesse contexto, as católicas pelo direito a decidir surgiu no México. E também quero dizer a vocês que católicas, para essa contribuição ao longo desses 28 anos, nós partimos de 3 eixos. Um é que nós visibilizamos as vozes, elevamos as vozes das pessoas crentes que promovem a liberdade de consciência e reconhecimento da capacidade moral para tomar decisões éticas sobre as nossas vidas. E esse é um eixo fundamental para católicas. E também, desde aquela perspectiva, nós impulsionamos e implementamos políticas públicas a fim de modificar os arcabouços legislativos que não apenas têm a ver com essas mudanças normativas, mas também lá nós temos certeza que a defesa do Estado laico vai garantir os direitos humanos de exercício pleno do exercício dos direitos. Nós também construímos comunidade, nós contribuímos, sim, para a transformação. E também vamos gerando vínculos e alianças com organizações, com coletivos, com movimentos, porque desde aquela construção, desde as católicas pelo direito a decidir no México, nós fazemos parte do movimento feminista, nós fazemos parte do movimento dos direitos humanos e fazemos construção coletiva com as organizações, com os movimentos e dessa vez com a Maré Verde, que nós sabemos de um movimento muito importante e que impulsiona desde todos os lugares o direito a decidir das mulheres e pessoas gestantes. Estamos também católicas, falamos em temas específicos e estamos também centrando o nosso trabalho no nicho das católicas pelo direito a decidir. Esse valor adicionado que confere a luta pela defesa dos direitos sexuais e reprodutivos, também o direito à despenalização do aborto. E isso porque nós estamos trabalhando pela maternidade desejada, pelas liberdades sexuais também. E também por orientações sexuais e identidades e expressões de gênero, que são um tema muito importante
que atualmente cria um vínculo entre nós e outros movimentos, e também pelo direito a uma vida livre de violências e pelo Estado laico e o pluralismo religioso, que nós acreditamos que atualmente é importante, especialmente porque ao longo dessa história da luta pelo direito ao aborto tem um ator muito importante, que são sempre os conservadorismos religiosos opostos contrários a essas liberdades. E também o que nós fazemos para essa contribuição na despenalização do aborto no México, nós promovemos e disseminamos argumentos éticos e religiosos, visibilizamos também as diferentes posturas católicas com relação ao aborto. Nós sabemos e costumamos dizer que a Igreja Católica não é monolítica. E também aqui tem um ator muito importante que nós visibilizamos em termos de que nem sempre o que fala a Igreja Católica é o que é em termos do direito a decidir das mulheres. Nós também promovemos a laicidade do Estado como condição indispensável para o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos e também a difusão de materiais e campanhas para contra-atacar o discurso conservador da hierarquia da Igreja Católica diante das discussões de modificações legais. Nós acreditamos que é necessário gerar discursos que vão contra-atacar os discursos religiosos conservadores. Nós também criamos campanhas para despenalização e uma série de argumentos que colocamos sempre no debate público e no debate político diante dessas discussões. E, como nós sabemos, o México é uma entidade federativa onde a articulação sempre deve ser pensada em termos diferenciados. Cada estado do país tem um contexto muito específico de debate, tem atores políticos de diferente tipo, e assim nós trabalhamos, o nosso trabalho tem a ver com a discussão da despenalização do aborto, mas um ponto importante é sempre através da laicidade do Estado, onde nós dizemos que a defesa dos direitos das mulheres e jovens deve ser vista desde o marco dos direitos humanos e também para garantir as liberdades e as liberdades de que precisa se vincular essas liberdades de consciência, de crença, de expressão, etc. También en esta parte de cómo vinculamos. E também nessa parte de como nós vinculamos e como podemos contribuir não apenas à mudança jurídica e à descriminalização social, mas também quanto a como vão se aproximando serviços e programas para que o direito de decidir das mulheres, pessoas gestantes e jovens possam ser a cada vez mais efetivos. E nós também treinamos profissionais da saúde sobre objeção de consciência e nós também promovemos todos os aspectos que têm a ver com o direito de decidir. No México, nós já vencemos em diversas batalhas que vão contribuindo para um reconhecimento do direito de aborto livre. E, por exemplo, temos a norma 046, 046, que facilita que as mulheres possam ter acesso ao aborto livre e seguro quando são vítimas de violência sexual. Então, acho que também nessa contribuição a cada vez mais a política pública garante o acesso das mulheres ao aborto. E também, quanto a isso, a contribuição no enquadramento histórico do que a Católicas pelo Direito de Decidir tem sido, a partir de 2002, foi construída a Aliança Nacional pelo Direito de Decidir,
Isso que alguns minutos atrás foi mencionado, nós nunca estamos só, sempre fazemos isso coletivamente. Em 2002 é conformada a Aliança Nacional pelo Direito de Decidir, com 5 organizações que criam essa articulação, da qual a Católicas faz parte, e também nesse aspecto histórico, como é que nós vamos somando e contribuindo nesse aporte que nós fazemos. Nós temos feito pesquisas, sondagens de opinião pública, onde também tornamos visíveis as diferentes posições dos católicos sobre a perspectiva sexual moral, por exemplo. Nem todas as católicas e católicos somos contra o aborto, como diz a hierarquia da Igreja Católica. É importante falar essas coisas e torná-las visíveis. Também os membros da Igreja Católica, em 40%, discorda de que nas igrejas católicas e evangélicas tenha uma intervenção na geração de políticas públicas e mudanças jurídicas, e esse é um ator político que nós incluímos no debate, porque é ali que nós queremos combater ou contrarrestar essas vozes conservadoras que se opõem a esses processos. Também contribuímos às modificações dos programas, das normas oficiais. E em 2007, para o México, é uma mudança importante também a descriminalização do aborto na cidade do México, onde católicas faz uma contribuição importante, principalmente no debate colocado pelas hierarquias católicas no aspecto da excomunhão, onde também são essas ameaças e esses discursos que foram usados muito no México a partir da hierarquia da Igreja conservadora para ameaçar aquelas pessoas que querem modificar leis que legalizam a descriminalização ou despenalização do aborto. E também nós temos estado durante esses anos em diferentes processos que têm contribuído para essas mudanças jurídicas e essas mudanças no aspecto não apenas normativo, mas também no aspecto de como foi gerada uma opinião pública favorável para esse tema de despenalização do aborto. Próxima. Bom, e no último mês de abril, recentemente, comemoramos os 15 anos da despenalização do aborto na cidade do México e tivemos mais de 10 anos, 12 anos de luta onde vivimos retrocessos contra a despenalização na cidade do México, onde tivemos também retrocessos. Temos que falar que essas lutas e avanços também implicam em ameaças e retrocessos na política e na luta pelo direito do aborto. No entanto, essa motivação também nos permitiu atingir mais estados no país e falar também para vocês que em 2019, depois de uma longa luta, foi descriminalizado o aborto no estado de Oaxaca. Isso para nós é muito importante, isso mudou totalmente o panorama depois de muitos anos de não ter movimento no aspecto jurídico. E depois vale mencionar que, como na Colômbia e na Argentina, os atores políticos, mas também a mudança das sentenças jurídicas e a sentença do Supremo Tribunal também estabeleceram mudanças para a situação que tivemos recentemente no México, algo que o Supremo Tribunal de Justiça da Nação fala é que descriminalizar o aborto é inconstitucional e é um ataque aos direitos. Essa chamada do Supremo Tribunal é muito importante e também coloca que a proteção da vida a partir do momento da conceição
não pode impedir o acesso aos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres e pessoas gestantes. E outra coisa que o Supremo Tribunal fala é que é necessário regular a objeção de consciência, porque é também utilizada para obstaculizar o direito de decidir das mulheres e das pessoas gestantes. Então, para nós, o fato do Supremo Tribunal de Justiça da nossa nação falar isso, quanto aqui está usando os argumentos que há muitos anos nós viemos utilizando como movimento feminista, é extremamente relevante, acreditamos. E nesse processo, nós também contribuímos para a construção de alianças e mobilização social. E aqui nós acompanhamos as colegas dos diferentes estados na luta em favor do aborto. Nós estivemos no estado de Puebla, de Veracruz, de Hidalgo, Sinaloa, Baja Califórnia, Guerrero, agora Baja Califórnia do Sul, na semana passada, e achamos que isso tem criado um grande movimento, ou tem criado um pico no movimento, e quanto a os argumentos éticos religiosos em favor do Estado leigo para poder participar desses debates públicos e políticos também. Então, na Católicas, nós sempre fizemos comunidade, nós fazemos parte de redes de articulações de movimentos no âmbito nacional e regional, e também colaboramos com muitos atores e atoras políticos no país, que promovemos o direito de decidir, o Estado leigo, promovemos políticas públicas que garantem um exercício pleno dos direitos sexuais e reprodutivos, incluindo o aborto legal e seguro. E para isso também, na Católicas, nós tivemos diversas articulações. Por exemplo, há pouco tempo, no ano passado, nós também criamos embaixadores do Estado leigo, criada por defensores do Estado leigo, que são ativistas digitais e ativistas dos movimentos dos direitos humanos, trabalhando para a defesa do Estado leigo, e que também apresentam argumentos principalmente para contra-atacar os fundamentalismos religiosos. E neste grupo também temos um grupo de aconselhamento e acompanhamento espiritual, que é uma equipe de teólogos e teólogas que são ecumênicos de diferentes confissões e crenças religiosas, que acompanham também as mulheres nesse espaço e as pessoas que estão em processo de tomar a decisão para a interrupção da gravidez, ou que já fizeram, e por isso esse grupo de aconselhamento e acompanhamento espiritual tem um papel essencial nessas decisões. E também criamos no espaço regional o movimento Libres Las Queremos, Livres Nós As Queremos, e também continuamos alimentando nas articulações do espaço regional para promover a luta pelo direito de decidir. E quanto a isso, também não pode faltar importante, que faz parte do que articula e reúne o trabalho das católicas pelo direito de decidir no México. E, através dessa via estratégica, nós criamos diferentes formas e diferentes narrativas dos argumentos para diversas plataformas. E também conversamos com diferentes audiências, que achamos que isso também é muito importante. Aqui temos uma amostra de como nós geramos comunidade nas mídias sociodigitais, e também estamos explorando novas formas de comunicação que podem nos aproximar mais no contato e comunicação dos que nos acompanham nas redes e essas plataformas. Algo que nos parece muito importante. Bom, aqui algo que nós achamos
e não podemos deixar de lado é que nós trabalhamos pela comunicação para todas as pessoas de uma forma inclusiva. Aqui contribuímos para o trabalho da difusão dos direitos sexuais e os direitos reprodutivos com pessoas surdas, que também gera ferramentas bem diferenciadas para essa população. E nós também fazemos comunicações em outras línguas para as comunidades indígenas. Por exemplo, temos aqui uns clipes na língua zapoteca do estado de Oaxaca, promovendo a descriminalização do aborto para que as mulheres das comunidades rurais e indígenas possam também ter a informação do que foi a descriminalização do aborto no estado de Oaxaca, por exemplo. E aqui temos algumas estratégias de comunicação para a despenalização social, também, que tem a ver com o trabalho territorial e todo o trabalho de comunicação virtual, redes e tudo aquilo que eu já tinha comentado. E não pode faltar, é claro, o árduo trabalho que nós fizemos nas Catolicadas, que está fazendo 10 anos do lançamento nas mídias sociais. E como todos sabem, Catolicadas é uma série animada sobre sexualidade, gênero e religião através de desenhos animados, que apresenta diferentes histórias de pessoas católicas que enfrentam um conflito e um dilema moral da decisão do aborto. Então, Catolicadas, para nós, é uma ferramenta muito importante, que tem a ver também muito, não apenas com a contribuição para a mudança social e a descriminalização do aborto, mas também a incidência política, porque ali também lidamos com uma série de temas para diferentes públicos. E se me dá uma oportunidade de mostrar um clipe, por um minuto podemos apresentar o vídeo de Catolicadas comemorando esses 10 anos. Catolicadas está fazendo 10 anos. 10 anos onde nós mostramos que é possível ser crente e feminista, onde nós reconciliamos a fé com a liberdade para que todas as pessoas possamos decidir sobre nossa vida com autonomia. 10 anos construindo uma outra sociedade, uma outra igreja onde as pessoas não são discriminadas, não são apontadas, não são julgadas pela sua orientação sexual, gênero, situação conjugal, origem social ou étnica. Uma igreja que é uma comunidade autêntica. Padre, pode me ajudar a tocar os sinos? Essa é a parte que eu adoro. Eu vou fazer isso primeiro. Parabéns! Até a próxima. Muchas gracias. Bom, muito obrigada. E aqui estamos nós para dúvidas, perguntas e comentários. Desde México, en todos nuestros caminares y con todas esas herramientas fabulosas que han ido desarrollando, que no solamente van al público, también van hacia adentro de la red y nos han brindado siempre montones de argumentos. Agradecemos por tudo que foi feito e que tem nos dado grandes momentos. Obrigado por esse espaço das apresentadoras Mônica, Sandra e Aide para poder fazer comentários ou para poder fazer alguma consulta. De fato, no chat temos parabéns. O chat, o pessoal está parabenizando vocês, estão agradecendo, especificamente a Malena Morales da Bolívia está perguntando se, Sandra, você pode dividir os 90 argumentos que vocês sistematizaram, que vocês têm uma publicação, né? Então, se dá para compartilhar a publicação com todos os argumentos para a causa justa, seria muito útil para o processo que estão começando a viver na Bolívia. No site da Causa Justa, www.causajusta.org, Causa Justa
Causa justa por el aborto, causa justa pelo aborto. Vocês vão encontrar lá os 90 argumentos. Obrigada, querida Sandra. Eu gostaria de falar, de fazer uma pergunta sobre as experiências da Argentina, da Colômbia e do México. Ou vocês têm um comentário? Alguma coisa que adicionar? Um momento. Posso passar a palavra? Também no chat do Zoom vocês podem escrever, tá bom? Você acredite. Talvez alguém se inspira para fazer alguma pergunta, comentário. No entanto, gostaria de agradecer por todos os comentários de parabéns no chat, a nossa querida Maria José Rosa do Brasil, a Magali Rincon, que está se somando aos parabéns, a Malena Cristina, que está se somando assim, o pedido que vocês têm sobre os 90 argumentos, também desejo El Salvador, pela parabenização aos colegas que estão inspiradas pelos processos que estão tendo, que está dando muita luz, e o mesmo desejo ao Equador, com a Clara Medino, que também pede a gravação desse webinar, e aproveitamos também para dizer que está disponível no nosso site do YouTube, bem como as gravações traduzidas para inglês e português dos nossos canais. Passo a palavra para a Sandra, por favor, para adicionar o que for preciso. Nós estávamos procurando aqui no site da Causa Justa da Mesa pela Vida e não estamos encontrando o texto com os 90 argumentos. Talvez é que não são públicos, mas o que eu posso fazer, se você quiser, é compartilhar com você, porque nós temos a versão digital. E vocês podem escrever para o e-mail das católicas e a gente pode compartilhar o texto com vocês. Claro, não foi compartilhado o documento publicamente, né, por questões de segurança. Obrigada, Sandra. Então, vocês podem colocar o e-mail no chat para a pessoa se contactar diretamente com vocês. Isso vai facilitar muito. Vocês vão poder enviar esses argumentos para as instituições, as pessoas aliadas interessadas. A Gisele Pereira, do Brasil, também São Rosas, do Brasil, está enviando parabéns. Se não há mais perguntas, comentários, parabéns. Eu dou a palavra, passo a palavra agora para a Luna Borges, que vai fazer o resumo, vai apresentar as conclusões do webinar das experiências compartilhadas. Também gostaria de apresentar a Luna Borges, de uma das organizações aliadas. E vamos ouvir o comentário da pós-feminista. Official Senior de Estratégia e Impacto. Querida Luna, obrigada por estar aqui para falar sobre isso e também as conclusões e as impressões mais importantes que estão nos deixando as experiências das católicas na Argentina, na Colômbia e no México. Luna, passo a palavra para você. Obrigada, Paula. Posso falar em português? Pode falar em português. Pode falar em português. O que você preferir, pode falar em português. Muito obrigada. Nós temos interpretação. Eu queria agradecer as organizações que nos uniram aqui, como disse a Mônica, as pessoas, né? Porque esses eventos eles são construídos por pessoas, os espaços são construídos por pessoas. E é uma alegria imensa estar aqui. Eu acho que nós tivemos tantos espaços virtuais, mas com tantas coisas difíceis acontecendo no mundo todo, inclusive nos nossos países, é realmente um privilégio e é urgente ouvir vocês. Eu aprendo muito, eu me inspiro muito por todas as intervenções aqui. Eu pensei em 5 coisas para resumir
esse espaço maravilhoso, mas como trouxe a pergunta aqui acho que da Daphne Huerta, nós temos sim que construir e fortalecer uma luta pelo direito ao aborto como movimento regional. A gente já está fazendo isso, mas esses 5 pontos e os vários outros que a gente vai continuar a conversar nas nossas vidas vão com certeza contribuir para isso, acho, Daphne. O primeiro, eu acho que é algo que a Mônica falou, eu acho fundamental pensar que os nossos países, inclusive a Argentina, são formados por territórios muito diversos, né? Salta é um lugar muito diferente de vários lugares da Argentina, e como é importante pensar narrativas, e ela deu o exemplo da narrativa sobre aborto legal e não apenas aborto não punível, como narrativas que refletem uma necessidade de um determinado povo, de um determinado território. Não é só um capricho do discurso, né? As narrativas, elas se importam. Que o aborto seja legal, seguro e gratuito, dentro de um plano médico obrigatório, é para que todas as pessoas, especialmente aquelas que não têm opções de pagar, que são atravessadas por camadas de opressão, tenham acesso. E acho que a América Latina trouxe essa discussão de uma forma muito potente para pensar a justiça reprodutiva, e que é algo muito importante em todos os países do mundo, inclusive nos Estados Unidos atualmente, como a gente vê, né, todos os retrocessos. Segundo ponto, que eu acho maravilhoso, que a Sandra trouxe, da experiência da Colômbia, é que a CDD trouxe argumentos para aproximar a conversa sobre despenalização do aborto e para tirar o aborto do Código Penal, mas aproximar essa conversa da liberdade de consciência. Então, como as vozes das ativistas nos ensinam que, para o mundo, é preciso que liberdade de consciência significa respeitar essa autoridade, essa agência moral das mulheres e de jovens e do seu reconhecimento como pessoas sujeitas de direito. E como é importante fazer isso pensando liberdade por uma perspectiva de justiça social, né, um enfoque feminista interseccional, e pensar que as transformações culturais que a gente quer ter, inclusive das visões de teologias progressistas, são a partir desse corpo território, que a gente vai buscar a justiça social pensando nas condições e forças de opressão que nos tocam de formas distintas. E falar dessas mulheres que são afetadas, as mais afetadas, é falar da realidade, não é um discurso, novamente, um capricho. Então, e para falar dessas mulheres, nós temos dados, nós temos ciência, nós temos 6 a 90 mais argumentos para defender os nossos pontos, né? E as cortes e outros poderes, eles têm que ouvir, eles têm que começar a ouvir, e é muito bonito que na Colômbia e no México elas tenham começado a ouvir o que as ativistas têm falado há tanto tempo. O terceiro ponto é que no México, acho que a companheira Aide trouxe sobre a importância de disputar os espaços e desobedecer hierarquias que não sejam baseadas em direitos, né? E, por exemplo, não respeitem a laicidade. Como a CDD no México fez isso por distintas estratégias, é muito interessante, desde capacitação a profissionais da saúde sobre o direito a decidir, e como ganharam muitas batalhas, né? Então, que esses argumentos, eles são construídos, não são do nada, não são numa ação de litígio apenas, que chegou a essa decisão da Suprema Corte, que é tão progressista, né? Em temas de objeção de consciência, de dizer que a vida não pode ser definida desde a concepção para criar barreiras ao aborto. Então, que esses argumentos, essas batalhas que são ganhadas no caminhar das organizações feministas, elas se importam e são elas que mudam políticas públicas e são elas que trazem resultados positivos em litígios. E um quarto é a importância de um espaço como esse para a América Latina, né? É uma reflexão conjunta de organizações que se conectam, que aprendem entre si. Como disse a Mônica no começo, as coisas acontecem porque as mulheres se encontram, porque nós temos redes de argumentos, de evidências, de técnicas, de amor, de laicidade, entre diferentes grupos, né? Profissionais, ativistas, educadores, universidades, comunicadoras. E por que não fazer isso no âmbito regional e transregional? Isso é extremamente urgente, né? É assim que as mudanças acontecem. E construir esses espaços de solidariedade é muito importante na nossa região, que enfrenta uma extrema desigualdade, como disse a Sandra, conflitos históricos e violências que infelizmente não nos deixam, né? Crises humanitárias, ativistas em risco, né? A violência dos fundamentalistas, ela é de fato real na vida das pessoas.
E a gente precisa se fortalecer e se cuidar coletivamente, né? Porque falar de injustiça, falar desse nosso lugar, do nosso corpo território, é desacomodar poderes, e isso pode trazer consequências, mas o tempo de fazer isso é o agora, né? Ele é um tempo colorido de verde, como disseram, é uma onda que cansou de ouvir, que inclusive de espaços progressistas, que não é o momento de falar em aborto, o momento é agora, né? E eu queria talvez finalizar com um quinto ponto, falar que, como a Griselda disse, é um caminho muito largo de trabalho, né? Algum dia eu espero que nós, eu vi a Denise aqui, a gente possa contar a história da descriminalização do aborto e legalização do aborto no Brasil, vi a Elisete aqui, que a gente possa falar isso da República Dominicana, mas que mesmo onde isso aconteceu é uma luta constante, né? Por isso a importância da despenalização social e por isso a importância da gente construir espaços como esse e continuar lutando para construir esperança. E aí eu acho que eu posso, talvez, terminar com umas palavras que não são minhas, são da Ivone Gebara. Ela é uma teóloga feminista que eu conheci muito jovem, desde muito tempo ela fala sobre a importância de se pensar o aborto não como um crime, e ela fala que as nossas vitórias contra o obscurantismo e a ignorância são tão provisórias quanto a nossa vida. São renováveis como o ar que nós respiramos, como a floresta que brota de novo, como a semente cheia de promessas de vida, como a humanidade que renasce de geração em geração. Quem tiver ouvidos, que aprenda a ouvir. É um aprendizado sem fim. Um aprendizado que se funda na mobilidade mutante da vida, na sua extraordinária beleza e extasiante criatividade, que nos convida sempre a buscar a liberdade. E eu queria agradecer por ouvir e aprender tanto com vocês. E a gente segue juntas. Muchísimas gracias a ti, querida Luna. E esse Obrigada, querida Luna, por esse encerramento maravilhoso da Ivone Gebara. Gostaríamos de ouvir a Maria José, nossa querida colega da CDD Brasil. Ela pediu para falar, mas nós estamos acabando. E queríamos agradecer também pelos parabéns que continuam chegando no chat para a Sandra. Comovedor. Eu estou vendo os nossos aliadas, obrigada. Maria José, deixo você com seu comentário final, com sua dúvida final, e vamos ter mais um encerramento com as nossas três colegas palestrantes. Pode falar. Pode falar em português. Eu já escrevi no chat, eu já parabenizei a rede por essa iniciativa de nos unirmos, de nos colocarmos aqui juntas para essas discussões, para ouvir de todas as experiências e tudo o que é feito nos países, porque é muito importante ter esse espaço. Peço desculpas para a Luna falar depois dela. Eu tive que sair um pouquinho, não consegui ouvir a ideia completamente, por isso que eu queria pedir a palavra, por isso que eu pedi a palavra só agora. Eu queria fazer um comentário desde a perspectiva do Brasil. Não sei o que a Luna pensa, mas brasileiras que estão aqui conosco também, mas eu penso que nós temos um desafio. Como é que fala desafio em espanhol? Reto ou desafio. E foi um movimento feminista. Porque a questão é aquela de falar de que nem sempre é o momento. Por isso que eu adorei ouvir da Sandra que não é um momento político que fez com que a gente entrasse na luta dessa maneira. E também a Luna, que fala que o tempo é agora. Eu acho que isso é fundamental. Que
porque a cara aquilo de que nunca é o tempo para a gente, porque como a Luna falou, nós desestabilizamos os poderes constituídos, o patriarcado, as hierarquias religiosas, por isso nunca é o nosso tempo. Nós temos que fazer com que seja o nosso tempo, nós queremos, esse é o nosso tempo é agora. Por que a gente não vai querer agora? E por isso eu acho, Luna, que isso é muito importante no Brasil. Nesse momento que eu vi aquelas palavras do ex-presidente Lula e imediatamente a reação foi dizer, não, eu não tinha que ter falado isso. Ele não falou nada diferente do que ele sempre falou. Eu, pessoalmente, sou contrária, mas acho que deve ser política pública, de saúde pública. E teve uma iniciativa no governo dele de constituir uma comissão chamada de tripartite, com o poder executivo, com a sociedade civil, não sei mais o que, o poder legislativo, eu acho também. E, bom, não é necessário, não devemos retroceder, devemos afirmar, reafirmar, e não é que seja tempo de eleição que a gente vai parar de falar. Ontem nós tivemos uma audiência pública na Câmara de Deputados e católicas pelo direito a decidir esteve lá para dizer uma das nossas demandas, porque era para apresentar demandas da sociedade civil. Uma das nossas demandas é a legalização do aborto no país, como foi feito na Argentina, na Colômbia e no México. Mas foi a única organização em 87 presentes que colocaram a questão do aborto. E para dizer, gente, que eu fico inspirada sempre em ouvir vocês, e eu adorei aquilo de ter o apoio, também para o Brasil, para o momento das mulheres, para a esquerda política, para dizer, tudo bem, nós vamos fazer o nosso tempo, e ponto final, esse é o nosso tempo. Era isso que eu queria comentar e agradecer muito. Eu estou com saudade da rede, né? Mas são saudades de pessoas que têm várias décadas de vida. E por isso que a gente fica com saudade das companheiras, dos encontros presenciais. Era isso, obrigada. Obrigada, querida. Você também é sempre inspiradora e parte fundamental da nossa rede. Companheiras, quero pedir um minutinho. Vamos roubar mais uns minutinhos do nosso webinar, mas não gostaria de deixar de encerrar com umas palavras da nossa querida Mônica Menina e da nossa querida Sandra Márcio e Aide Garcia. Podem falar. Você estava vendo, a ideia, talvez você queria falar, porque eu fiquei esperando. É muito importante, essas últimas palavras foram muito importantes. É nunca o momento, é mesmo, jamais é, né? E mais uma coisa, para nós estarmos juntos, eu quero aproveitar, eu quero que essa irmandade da América Latina, com relação à ampliação, não apenas do direito ao aborto, mas outras ampliações de direitos também, que ainda fazem falta em alguns países da nossa América Latina e do Caribe, e que não podemos esquecer do Caribe, é que também nós continuamos trabalhando todos os dias de forma
diária para sustentar o que atingimos, para sustentar o que atingimos, porque sempre é uma moeda de câmbio, né? Os direitos humanos das mulheres, das dissidências, para acessar o poder ou para sustentar, para continuar no poder. E também queria deixar essa conclusão final nos trabalhos, nos debates e nos acordos que nós devemos insistir em levar à frente todos juntos. Obrigada. Eu também quero agradecer todas as pessoas que possibilitaram esse encontro. É um prazer sempre a gente se ver. Essas experiências, sem dúvida, são de grande inspiração, bem como nos inspiram as lutas e as conquistas. É maravilhoso continuar com esse fogo. Juntas somos poderosas, companheiras. Nunca é um momento, nós que decidimos quando é um momento. Nós que abrimos o caminho, tomara que a gente não desista nunca da possibilidade da rebeldia e da resistência, desde o movimento, desde abaixo, desde o que nós gostamos, desde o que nos inspira, desde a teologia da liberação, que é uma inspiração muito grande para as católicas, e essa teologia feminista, essa rebeldia para lutar com as pessoas que estão lá tentando que isso aconteça. Então, é um alicerce muito importante na nossa luta. Por isso que, para mim, pelo menos o que mais me inspira e me apaixona na luta pelo direito a decidir é fazer desde o olhar da justiça social. Enquanto exista desigualdade, enquanto existam essas brechas de injustiça com os mais pobres, entre os pobres, é que nós continuamos inspirados para essa luta. Tem sempre a rebeldia, sempre a resistência, e seguimos desajustando o poder. Adoro vocês. Espero que Petro seja o nosso presidente. Obrigada. Obrigada. Com certeza, Sandra. Eu também quero me somar aos agradecimentos. É importante visibilizar as contribuições. Eu acho que a contribuição que nós sempre fazemos pela liberdade de consciência, a autoridade moral das mulheres e contrarrestar os argumentos religiosos e conservadores que se opõem aos benefícios dos direitos é essencial. Companheiras, eu quero que aqui possamos confirmar o esforço nessa luta, e realmente esse é o nosso momento. Todos os momentos são nossos e vamos continuar lutando pela descriminalização do aborto e para eliminar essas brechas de desigualdade, e principalmente porque eu também penso que esse movimento de mulheres católicas é um movimento pela justiça social. E aqui estamos muito comprometidas, e eu fico feliz em ser parte da Católicas pelo Direito de Decidir. Muito obrigado. Muito obrigada. Agradecemos a todas, agradecemos o apoio para as palavras finais da RFSU pela interpretação simultânea. Nós agradecemos muito o apoio das 4 pessoas intérpretes, da equipe de comunicações da Rede Núbia Patrícia, das Católicas de El Salvador, as equipes de comunicação de todas as CDDs que fizeram essa transmissão. Isso foi possível na Argentina, na Colômbia e no México, e agradecemos especialmente as colegas da Católicas Argentina, Mônica, Colômbia, Sandra, e do México, Aide, por esse apoio e por terem compartilhado essa motivação também que nos dá muita esperança nos nossos
países. Também agradecemos o apoio das parceiras, Elizabeth, Eva, da RFSU, Suzana, da Voz Feminista, Luna, também da Rede de Católicas. Nós estamos muito gratas e convidamos a continuar em rebeldia, em resistência pela liberdade nos nossos corpos, nos nossos territórios, nas nossas vidas, em liberdade de consciência. Juntas nessa cumplicidade, nesse caminho de desafios, mas também de esperança, para que a América Latina e o Caribe seja totalmente feminista e que seja lei. E quero convidá-las também, mais uma vez, a buscar o nosso lenço para fazer a apresentação final de lenços que nos caracterizam como católicas feministas e pelo aborto legal, livre e gratuito nos nossos países. E para que as equipes de comunicações possam tirar essa foto, elas vão nos avisar. Agora, neste momento, vamos mostrar os lenços. Queremos ver os rostos de vocês, mas levantem um pouco mais o lenço. Obrigada. Temos 3 espaços, 3 áreas de participantes. Eu peço não desligar suas câmeras. Quando vocês desligam, as telas se mexem. Então, vamos ligar todas as câmeras, por favor, neste instante. E numa contagem regressiva, eu também vou participar. Eu vou colocar assim, porque senão não vou conseguir. Muito bem. 3, 2, 1. Primeira foto. Eu vou salvá-la. Fiquem quietinhas, por favor. Obrigada, colegas que estão nos ajudando de comunicações. E vamos ficar ali. Eu vou com a segunda tela agora. Pronto. Ficaram prontas, colegas. Muito obrigado. Tienes apagado el micro, Gris. Seu microfone está desligado, Grisel. Gracias a todas. Muito obrigada. Obrigada a todas. Um forte abraço. E, Paola, também muito obrigado por ser nossa moderadora. E a equipe das Católicas pelo Direito de Decidir, obrigada por essa experiência e esse espaço. Abraços. Vamos nos vendo. Um abraço, obrigada. Tchau, tchau. Um abraço para todas. Obrigado a todas. Um abraço gigante. Abraço, colegas. Até mais.